Tá dando para ver? Deu. Sim. Compartilhou já. Então, gente, nós vamos ficar sem essa câmera. Que pena que vocês não vão poder ver meu beautiful face, né? Mas hoje vocês vão ficar devendo a minha cara para vocês. Não entendi o que está acontecendo. Depois eu vou ouvir. Bom, a gente então tinha combinado que nessa aula a gente ia retomar o conteúdo de vanguardas que a gente começou a ver na semana passada. E aí, olha, gente, eu peguei um meme para mostrar para vocês aqui. Enfim, a gente tinha dito então que a arte que era produzida anteriormente às vanguardas era uma arte que buscava fazer uma cópia da realidade, né? Os artistas tinham uma preocupação extrema, inclusive com a descrição muito exata do corpo humano, da paisagem, enfim. Aqui dá para a gente ver como que o Michelangelo, essa aqui é o teto daquela famosa Capela Sistina. Esse copo aqui não é original não, tá, gente? Eu é que não vi que estava esse copinho aqui no meio dessa figura. Esse aqui é o teto da Capela Sistina, é uma obra do século XV. E aqui dá para a gente ver como o Michelangelo, então, estava tentando fazer uma cópia exata do corpo humano, né? E aqui, no século XVI, a mesma coisa, as pessoas se preocupam, né, com uma cópia perfeita da realidade, fazer um retrato exato. E aí a gente começou a perceber que no século XX, após várias transformações tecnológicas, inclusive, né, o surgimento da fotografia e depois do cinema, as obras começaram a se tornar isso aqui, olha, um retrato de uma realidade de fato, né? Mas um retrato cotidiano e que não está se importando em fazer uma cópia exata, definitivamente não, né? Se a gente ampliar essa imagem aqui, qualquer uma dessas imagens do impressionismo, a gente vai ver que os artistas estavam muito mais preocupados em passar uma impressão. Então, sempre se lembrem que quando a gente está falando sobre impressionismo, a própria palavra já vai te dar uma dica. É uma impressão, né? Uma impressão de como o artista vê a incidência da luz do sol, uma impressão. Aí a gente comentou um pouco sobre isso, falamos um pouco sobre o Manet, que é o cara que fez essa obra aqui no século XIX, finalzinho do século XIX, que foi o precursor do impressionismo, né? Falamos sobre a diferença dessas duas obras, vocês estão se lembrando? Sim. E aí a gente começou a falar sobre expressionismo. Expressionismo, então, os caras estavam começando a querer fazer uma coisa ainda mais corajosa, que era falar sobre os sentimentos. Então, quando a gente pensa assim, expressionismo, a gente vai lembrar que eles estavam querendo expressar coisas, né? Então, a palavra também vai te dar a dica, expressão de sentimentos, né? E aí, aqui, a gente chegou a comentar que o Van Gogh, ele era um cara que não achava que era um expressionista, ele era um cara que estava bebendo da fonte dos impressionistas, mas se a gente for pensar sobre o contexto da vida do Van Gogh e a produção que ele fez, a gente percebe que ele está um cara que quer muito mais expressar suas coisas do que dar uma impressão, por exemplo, da incidência da luz, né? Então, aqui a gente começou pelo Van Gogh, falamos um pouco sobre o Toulouse-Lautrec, sobre essa mulher aqui, que mulher é essa? Eu estou falando bem rápido porque eu estou recapitulando a última aula, tá, gente? Se alguém tiver dúvida ou achar que está indo rápido demais, me dá uma paradinha que eu estou aqui, tranquilo? Tranquilo. Então, aí a gente falou sobre isso, esse contexto aqui, quem é essa mulher também que está dançando bolero, né? Enfim. Falamos sobre o Mank, que é o cara que fez essa obra aqui super conhecida, que virou inclusive um meme, um cara, né? Essa obra aqui é até um clichê, virou um clichê, é repetitivo, a gente vê isso muito, né? Falamos sobre a mesa do Paul Cézanne e como que a gente pode colocar essa mesa nesse contexto do expressionismo, né? Falamos como que essa mesa que parece com o nosso quarto, né? Ela está bagunçada, ela está dizendo de uma vida, né? De um cotidiano, ela não é uma mesa do século XV, ela não é uma mesa do século XVI, né? Vocês viram as obras?
como elas são limpas, como elas estão fazendo uma cópia exata da realidade, né? Nós paramos aqui. Não, nós paramos no cinema. Então, a gente falou sobre o surgimento do cinema e como que isso foi chocante para as pessoas, porque elas não tinham acesso a essas imagens, né? Imagens que se movem, foi uma coisa muito assustadora e maravilhosa para as pessoas da época. E o cinema continua sendo isso tudo, né, gente? Um meio de produção artística muito interessante e encantador. Mas aí a gente está falando, então, de uma chegada de uma tecnologia que até então não existia e como isso afetou a vida dessas pessoas, né? Alguém quer falar alguma coisa? Sim ou não? Não. Bom. Aí agora a gente vai falar sobre outro movimento artístico que está dentro aí desses movimentos de vanguarda do século XX, que é o fauvismo. O fauvismo é uma tendência que surgiu na França. Ele não tinha um caráter político. O que isso quer dizer? Os artistas não se posicionavam claramente sobre alguma ideia política ou não queriam fazer uma leitura de mundo que fizesse a gente fazer um pensamento sobre esse contexto. Eles estavam mais preocupados em se expressar mesmo. E uma obra fauvista, ela é fácil de ser identificada porque eles trabalhavam com a simplificação das formas e placas grandes de cores, né? Cores puras. Quando eu falo cores puras, o que vocês pensam que pode ser uma cor pura? Preto? Preto é uma cor pura. Isso aí. É assim, eles fazem blocos de cor. Então, aqui a gente vê uma grande porção de preto, uma grande camada de verdes, mas há de ter cuidado na hora da gente pensar sobre o fauvismo, porque essa obra aqui, por exemplo, não se parece um pouco com uma obra... Olha aqui. Essa ou essa? Sim ou não? Né? Então, o fauvismo, na realidade, nem chega a ser um movimento muito cobrado e, na verdade, quando os movimentos artísticos eles são cobrados, não é com essa demanda de você dizer de características, né, na prova do Enem, é mais contextualizado para a gente pensar sobre a aplicação desse movimento no contexto social, enfim, nós vamos fazer muitas questões depois que a gente cumprir toda essa parte aqui da teoria, para a gente identificar como que o Enem vai cobrar da gente saber isso. Mas então saibam que existiu esse movimento fauvista, que trabalhava com a cor pura, né, blocos de cor, mas que ele não é um movimento que necessariamente vai ser cobrado dessa maneira, né? Ele vai estar dentro de cobrando mais um contexto assim de quando ele existiu. Vai ser mais fácil de vocês entenderem quando a gente começar a fazer as questões, tá? Então, o fauvismo, o Matisse foi um cara que também, se a gente for entrar dentro da bibliografia, né, de história da arte, a gente vai achar que o Matisse é um cara do expressionismo também, e é fácil entender por quê. Essa dança aqui, ó, a dança do Matisse, ela tem uma porção de sentimentos implícita nesses movimentos, não é? E ele está falando sobre pessoas específicas aqui, não é? Ela não é uma dança clássica sem vida, né? Ela tem muito de expressão aqui, vocês concordam? Então, ao mesmo tempo que ele é considerado fauvista, porque aqui a gente vê blocões de vermelhos, né? Blocões de azuis, blocões de verde, bem separados, essa dança aqui, essa dança expressa. Vocês percebem isso? Sim. Sim. Sim ou não? Sim. Pensa nos filmes, aqueles filmes, gente, de época que tem a rainha, o rei, e tem aquelas danças que eles mal se tocam, né? Que a gente não pensa nem no calor que essa dança gera, porque é tudo muito frio. Essa dança aqui não, essa dança tem emoção, né? Tem uma coisa que esse artista está querendo dizer aqui. Dá para ver pelos movimentos, né? Isso mesmo. Exatamente, os movimentos eles estão sugerindo que tem uma coisa bem quente aqui, não é? Não é só pela cor, né?
Eles estão no movimento de fato aqui. Eu amo essa obra, né? Não foi à toa, ela é uma obra muito conhecida, mas não foi à toa que eu peguei de exemplo, porque eu acho ela diz muito para mim, muitas coisas. Aqui o Paul Gauguin foi para o Tahiti, ele viveu um tempo nessa ilha e ele foi vivenciar essa vida dessas pessoas que moravam nessa ilha, e aí ele foi fazendo retratos dessas vivências que ele tinha. Aqui a gente também consegue ver bem separados os blocões de cor e tal, e são trabalhos que ele foi fazendo uma série bem grande da leitura que ele fazia desses rituais e da vida cotidiana dessas pessoas nesse espaço. E aí depois eu posso trazer mais referências dessa série, que é tão bonita. Os artistas, gente, que trabalhavam na vanguarda, que estavam trabalhando com essas novas maneiras de produzir arte, de pensar arte, né? De falar sobre o contexto deles, essa leitura de mundo que eles faziam, eles não tinham espaço dentro da academia, eu já falei isso, né? E a Academia de Belas Artes é quem promovia os eventos para que os artistas pudessem ter espaço para expor. Quase 100% dos artistas que expunham nesses salões de arte, né, nessas exposições, eram artistas que estavam habitando a academia, que estavam trabalhando dentro da academia, a escola de belas artes, né, dentro daquela ideia de imitação exata, cópia fiel da realidade. E os artistas de vanguarda, então, acabaram sem espaço expositivo, eles não tinham aonde colocar as obras deles para serem vistas. Então, o recurso que eles utilizaram foi a criação dos seus próprios salões. Então, aqui é uma foto de um salão de outono, que foi o nome do salão que eles criaram, né? Para que esses artistas tivessem espaços positivos. Isso é uma coisa bem legal, porque tira da mão da academia, né? Tira da mão das pessoas que já têm poder, que já têm dinheiro, a possibilidade de controlar, né, as produções artísticas. Então, quando os caras começam a produzir seu próprio salão, eles democratizam o espaço que os artistas tinham para expor. Então, muitos artistas que nunca puderam expor em exposições oficiais, entre aspas, eles começam a ter espaço, por exemplo, nos salões de outono. E esses salões vão se estendendo durante muito tempo, né? Assim, durante quase todo o século XX. Quase todo, não, metade do século XX, né? Os artistas promoviam esses salões. Aqui o cubismo é um preferidinho do Enem, ele já deve ter caído umas 5, 6 vezes. Também um movimento que é muito comum de ser estudado assim, na escola. Eu, na escola, me lembro de ter visto isso quando, acho, no 8º ano eu tive aula de arte. E aí a professora falou sobre o cubismo. Eu não sei por que ele é um movimento tão marcante. Alguém tem ideia por que será que ele é tão visto, tão falado, tão escolhido para ser falado? Só olhando essa imagem, será que você pensa por que será? Professor, ele não é pintado, ele é mais montado, né? É autocolagem, não sei se é essa palavra certa. Gente, quem falou isso? Foi a Ana. Ô, Ana, sua maravilhosa! É isso, Ana. Essa imagem aqui é uma pintura, mas o artista, ele estava querendo te dar a ideia de que ele montou essa imagem. Que essa imagem foi feita de formas geométricas, que essa imagem tem volume. Isso que você falou faz todo sentido. O que você falou faz todo sentido, Ana. Então, eu acho que agora, se o artista estivesse vivo, ele ia te aplaudir demais. Que é isso aí. O cubismo, ele propõe a decomposição das formas, transformando as formas que, às vezes, são orgânicas em formas geométricas. Por exemplo, aqui a gente está vendo isso aqui é o quê? Que eu estou circulando com o meu mouse. Parece o quê? O formato de um instrumento musical, não é isso? Isso aí, cara. Mas é um instrumento musical?
Não. É um instrumento decomposto em formas, né? Os caras pegam a forma e a decompõem em imagens de formas geométricas. Isso é um negócio muito legal. Então, eu estava sendo irônica. É lógico que o cubismo ia vir para quebrar muitos paradigmas e promover uma transformação gigantesca na história da arte. Porque, pensa, até então a gente está vendo que os artistas eles querem deixar a pincelada bem exposta, eles não se importam tanto em fazer a cópia da realidade, mas o cara pegar um objeto e decompor esse objeto e dizer, olha, isso aqui é um violão. Inclusive, eu acho que o nome dessa obra é Violão. Imagina, gente, o que é essa obra aqui para um cara que nunca tinha visto uma imagem assim, que até então estava vendo só imagens que eram cópias fidedignas da realidade. É uma coisa maluca, vocês concordam? Verdade. Divisor, né? Vamos dizer assim. O que é, amor? O divisor, né, daquelas pinceladas do feito à mão. Isso aí, cara, isso aí. Bom, esse aqui é um quadro muito famoso, é um quadro do Pablo Picasso. Vocês já ouviram falar no Pablo Picasso? Eu já. Sim. Então, ele é um artista que é reconhecido e conhecido por todo mundo, porque as obras dele promoveram transformações e revoluções na história da arte e também para a vida, né? Não necessariamente você precisa entender de arte ou gostar de arte para saber quem foi Pablo Picasso. A gente sabe que ele foi um pintor, né? E o Guernica é um quadro que vai falar sobre uma situação de quê? O que vocês acham que ele está falando aqui? De guerra? Exatamente, de guerra. É isso aí. E aí o Picasso vai fazer esse retrato da guerra, mas um retrato que está dizendo também de um contexto político, né? Então percebam, se ele está falando sobre então um bombardeio que aconteceu durante a Guerra Civil Espanhola, e ele está fazendo um retrato dessa guerra, querendo falar sobre esse contexto. Então aqui a gente consegue ver a conotação política que esse movimento ganha também. Percebem? Sim, Sim? sim. Sim. Aqui, diga, alguém ia falar uma coisa? Não? Esse aqui é o Mulher Chorando, também do Pablo Picasso. O Picasso, na verdade, ele foi reconhecido como um grande cubista, como o pai do cubismo, né, gente? Mas ele foi um cara que trabalhou, foi com muitas vertentes artísticas, né? Ele foi do clássico, da produção clássica e acadêmica, até chegar numa decomposição assim das formas. O Picasso falou, eu levei 6 anos para pintar como um grande mestre, mas eu vou passar minha vida inteira tentando pintar como uma criança. Então, aqui também está falando dessa simplificação e dessa soltura e dessa leveza que as crianças têm para produzir arte e quão difícil isso pode ser também, né? Aqui o Georges Braque, que é um dos caras também do cubismo. E aqui a gente pode falar que isso aqui é uma pintura de quê? De árvores, uma montanha? Isso, e árvores como montanha a gente chama que isso é uma pintura de quê? Que quando a gente vê árvores, montanhas, a gente está vendo o quê? Paisagem? Uma paisagem, isso aí, isso aí. Então, o Braque, o Picasso fica um pouco apegado mais, né, a uma figuração, a retratos, né, de pessoas, e o Braque vai ser um cara que vai trabalhar bastante a paisagem com essa produção que é cubista, né? Então, árvores que se geometrizam, montanhas que se geometrizam. E aí, gente, não satisfeitos, os artistas começaram a querer fazer o mundo mudar a partir das reflexões com a arte. Então, no meio, o dadaísmo, que é esse movimento que a gente vai falar agora, foi um movimento que queria quebrar com todos os paradigmas da história da arte, né? Da arte como um meio de expressão.
Então, no meio o dadaísmo é um movimento que nasce na guerra, né? Então, quando a gente está vivendo uma guerra, esse contexto de guerra, as coisas perdem um pouco um sentido, vocês percebem? Imagina se no meio de uma guerra a gente precisa que alguém pegue um cavalete e faça uma pintura de paisagem. Faz sentido? Se as pessoas estão morrendo, né? E não só morrendo porque estão sendo baleadas, porque estão sendo bombardeadas, mas estão morrendo de fome, estão morrendo de doenças que a guerra traz. Vocês percebem? Sim. Então, os caras que pensam no dadaísmo, eles estão embebidos desse sentido do que uma guerra pode trazer. E o dadaísmo vai pregar a falta de sentido total, né? E aí o Duchamp, que é o cara que pensa essa obra aqui, o Mictório, o Mictório é essa obra separada, mas é uma instalação também. Quem lembra o que é uma instalação, gente? Quando a gente pensou arte contemporânea, a gente falou um pouco sobre instalação. Instalação é um lugar em que o artista faz uma proposta estética, ele põe objetos ou põe trilha sonora, ele põe objetos que podem ser manipuláveis ou não. E essa obra aqui, que é esse mictório, essa privada, né, esse lugar de fazer xixi, ela estava instalada num espaço maior que o Duchamp chamou de a fonte. Então, a instalação inteira é a fonte, e esse aqui é o mictório do Duchamp. O Duchamp, ele promovia salões também de arte que eram separados desses salões oficiais da academia. E ele estava participando da curadoria. Curadoria é aqueles caras que ficam lá recebendo as propostas de trabalho para dizer se esse trabalho vai participar ou não da mostra. E aí o Duchamp, participando da organização desse salão, ele mesmo, com o nome fictício de R. Muth, ele manda essa obra aqui para os curadores. E aí os curadores da mostra, que eram curadores, essas pessoas, né, que estavam organizando essa exposição, que eram pessoas, artistas, que estavam propondo promover uma quebra nas ideias sobre o que seria a arte ou sobre o que seria um objeto artístico, eles falam que essa obra não pode participar do salão. E o Duchamp lá, fazendo parte do grupo, sem ninguém saber, era o dono da obra. Diga, querido. Por que tá debaixo do nome do Duchamp, tá 1917? Foi o ano que fez? É a data da obra. É a data da obra. E aí o... Foto, né? Diga, amor. Isso é uma foto, né? Isso é uma foto. Isso é uma foto. Professora, Diga, amor. porque eu não sei se tem a ver ou se não tem a ver. Tem um senhor que mora perto na roça onde a família da minha mãe mora, que ele tem esquizofrenia. Então, ele faz umas artes, assim, entre aspas, nada a ver, mas que você vê que tem uma proposta artística. Ele pendura um tanto de objetos que é a árvore de Natal. Isso entra um pouco talvez nesse sentimento de guerra, de tristeza, de, sei lá, de dadaísmo? Eu não sei se entra dentro do sentimento, mas ele está fazendo uso disso, exatamente disso. Ele está se apropriando de um objeto. O quê, amor? Porque tá essa coisa de falta de sentido, que pode ter uma linguagem? Exatamente. Ele está propondo que um objeto, gente, o mictório, ele é usado para quê? Para urinar. Para receber nossos dejetos. É uma coisa que a gente tem, que a gente repele até. E o Duchamp está dizendo assim, ó, isso aqui é um objeto de arte. Mas isso é um objeto de arte porque o Duchamp é um artista e ele está pensando sobre a arte e ele tem esse lugar de fala, né, digamos assim. Então ele pega esse objeto e fala, não, isso aqui é um objeto de arte, mas ao mesmo tempo ele está fazendo um deboche com o que seria a arte, ele está promovendo um debate sobre o que seria a arte, sobre o que a gente considera arte, quanto a gente paga num objeto artístico, né? E isso que o Duchamp faz se chama ready-made. Já está, no sentido literal, quando a gente faz uma
uma leitura dessas palavras, quer dizer, já estava pronto, isso aqui estava pronto. Então, isso é outro conceito que eles gostam muito de cobrar no Enem. Ready-made, uma coisa que já está pronta, um objeto que já está pronto, e a pessoa tira do lugar que esse objeto ocupa, de fato, na sociedade, né? Que no caso é um mictório, para dizer isso é um objeto artístico. E aí o cara que você está dizendo, é Suzana que falou? Isso. Suzana. Então, ele faz isso, ele faz um ready-made. Ele pega uma coisa que já estava pronta e ele tira desse lugar para transformar num objeto artístico. Isso ficou claro? É muito importante que isso fique claro. Sim? Sim. Então, ótimo. No Enem do ano passado caiu uma questão sobre isso. Nós vamos fazer. Quando a gente terminar aqui, a gente vai fazer várias para a gente ir pensando sobre isso, tá? Então... De que forma que esse tipo de obra cai no Enem? De que forma? Por exemplo, no ano passado, eles mostraram uma obra que era do Picasso, e aí eu tô te dizendo, né? O Picasso trabalhou em vários movimentos ao mesmo tempo, em várias vertentes, fazendo vários tipos diferentes de trabalho. E aí mostram essa obra do Picasso, que é um banco de bicicleta com um guidon. Só que ele faz uma montagem com esses dois objetos e ficava parecendo que era uma cabeça de touro. E aí, no enunciado fala assim, esse objeto aqui é do artista Picasso, vai contextualizando. Aí fala assim, o que essa obra tem em relação à vanguarda? O que o Picasso, né? Que tipo de ferramentas o Picasso utilizou para criar essa obra? Ele fez isso, né, gente? Ele pegou um guidon de bicicleta e o banco da bicicleta e transformou numa cabeça de touro. Então, ele está pegando um objeto que é de uso comum nosso, né? É um objeto qualquer e transformando num objeto de arte. Como é que isso chama? Dadaísmo. Ready-made, que é um tipo de intervenção, um tipo de produção que é típica do dadaísmo. Ficou claro? Sim. É porque é uma chatice, porque eles usam essa palavra aqui em inglês, ready-made. Isso quer dizer, já está pronto, né? Ele pega um objeto que já está pronto. Então, guarda essa palavra aqui, ready-made, e saiba que isso quer dizer que ele já estava pronto. E que isso é uma coisa que os dadaístas fazem com frequência, que é isolar um objeto e transformar esse objeto num objeto de arte, né? E aí o Duchamp vai fazer essa brincadeira com muita frequência de trazer objetos do cotidiano e isolar numa galeria e dizer que isso é uma obra de arte. E por que não seria, né? Eu estou dizendo com certo desdém, mas eu concordo plenamente com o Duchamp. Eu acho que o que faz a obra ser uma obra, um objeto ser uma obra de arte, é o conceito, é o pensamento que a gente faz a respeito dela, né? Ou a intenção que a gente tem, né? Por trás da obra. Mas, tá, na assim, verdade... sincera, eu não entendo o conceito, o que essa obra está querendo dizer. Essa obra aqui não quer dizer nada. Inclusive, o Duchamp falava, quando eu vou escolher um ready-made, um objeto para servir de obra, dentro desse sentido do dadaísmo, eu quero que ela me toque o menos possível. Mas quando você vê essa roda de bicicleta, você fica um pouco incomodada. Você pensa assim, ai, gente, mas isso não é arte, não. Alguém pensou isso? Não. Não? Eu pensei. Então, porque a primeira coisa que a gente faz é repelir. A gente fala assim, gente, mas isso aí é arte. Isso não é arte, não, pelo amor de Deus. Mas o Duchamp estava fazendo uma brincadeira, ele estava fazendo uma provocação sobre o que a gente pensa que é arte. Você entende? Eu entendi, mas eu fico pensando que talvez isso é uma coisa que é tão individual que porque a alguém leitura disse que era arte. Assim, alguém determinou o que era ou não era arte. É igual poesia. Poesia nada a ver, mas não deixa de ser poesia.
Isso aí. Eu acho. É porque esse alguém que tinha instituído o que que era arte era alguém que estava travando as transformações, vocês percebem? A escola de belas artes, né, as grandes academias de arte, elas aceitavam pouquíssimas pessoas, só as pessoas que tinham muito dinheiro podiam frequentar uma escola dessa, porque era caríssimo. Os materiais eram caríssimos. E aí os artistas de vanguarda começam a perceber a incoerência, a doideira que era isso, né? E assim, e para que a gente precisa imitar uma realidade? Para que eu preciso fazer um rosto com tanta perfeição? Qual que é a necessidade disso? Então, quando o Duchamp pega uma roda de bicicleta e põe aqui e fala que é uma obra de arte, e aí entendo, o Duchamp era um cara que já tinha um caminho gigante dentro da história da arte, assim, né? No tempo dele, ele era um artista já reconhecido. Quando ele diz isso, abre o caminho para a gente começar a pensar sobre isso, exatamente isso que você falou. O que é arte? Quem foi que falou o que é arte? Quem é que falou para a gente o que é bom, o que é ruim? Quem que era? Era a academia. E não é justo que a academia seja detentora disso, né? Que é um campo tão amplo e gigantesco que é a arte. A arte é o que a gente se propõe a pensar, se propõe a produzir para ser lido pelas pessoas, né? Então, o Duchamp está falando sobre isso. Ele está fazendo um deboche do que a academia diria que é uma boa arte, né? Inclusive, o deboche maior é ele colocar um mictório, que é uma coisa que recebe excremento humano, e dizer isso aqui é um objeto de arte. Então, ele é um cara que está querendo quebrar conceitos e preconceitos, né? Aqui a gente tem uma fotografia do Man Ray. É uma fotografia dele. O Man Ray era um fotógrafo, mas ele também era um cara que trabalhava com os objetos, com esse pensamento sobre o dadaísmo. E por que será que esse objeto aqui é dadaísta? Tá pronto, Isso né? é o quê, gente? Ferro de passar. É passar roupa, Isso é um ferro de passar roupa. E o que tem nele aqui? prego. Se eu passar minha roupa com isso, vai rolar? Não. Não. O que vai rolar de acontecer? rasgar. Rasgar a roupa. Então ele tá te propondo que você pense sobre uma coisa. E não só sobre o uso do objeto, mas quem é que usa esse objeto nessa época, né? Em 1920, quem é que usava um ferro de passar roupa? São as pessoas ricas que têm bons tecidos. E as pessoas ricas que tinham bons tecidos, porque o pobre, gente, você acha que o pobre passava tempo passando a roupa? Não. Eram as pessoas ricas que tinham tecidos e que tinham um ferro de passar roupa. Mas quem é que passava a roupa? Desempregado. Ótimo, os empregados. Então, ele também está dizendo, ele está propondo uma reflexão sobre o que é isso, né? Sobre esse objeto inserido na sociedade. Percebem? Sim. Né? E esse empregado não era empregado, era empregada, né? Então, se a gente colocasse aqui, não era um empregado que ficava ocupando esse espaço da feitura da roupa, né? Do cuidado com a roupa, com a casa, era uma mulher. Então, se a gente colocasse esse objeto aqui instalado na contemporaneidade, no nosso tempo, a gente conseguiria fazer milhões de leituras, vocês percebem? Sim. Então, olha como isso é atual, né, até hoje. É uma obra do século passado, não tão distante, quanto a Capela Sistina. É mais próximo de nós e a gente consegue se ver ali, porque é um objeto de uso nosso até hoje. Aqui em casa não, tá, gente? Porque eu me recuso a passar roupa. Não passo roupa de jeito nenhum. Todo mundo. Mas é um objeto que a gente já se identifica e que a gente poderia fazer milhões de leituras aqui. O Man Ray é um cara que foi trabalhar muito com fotografia, ele vai fazer vários experimentos, fotografia de moda, fotografia de instalações que ele construía, fazia interferências. Então, eu acho que ele é um precursor do Photoshop, o Man Ray. Ele é um cara muito incrível. Há pouquíssimo tempo teve uma mostra dele lá no museu na Praça da Liberdade, da Vale,
É uma pena, porque agora não tem exposição nenhuma, né, gente? Mas ia ser tão legal se a gente pudesse ir visitar algumas exposições juntos. Um dia iremos. Bom, esse aqui é um filme dadaísta, de 1928. Vamos dar uma olhadinha no que seria essa estética dadaísta nos vídeos, né? O que vocês percebem assim desse vídeo? Ou sentem, melhor ainda. O que vocês sentem quando vocês veem esse vídeo? Que é um Alguém vídeo- pensou assim, não entendi nada, mas não entendi nada. Eu. Exatamente, não entendi Não nada. tem nada a ver. Ah, mas por que nada. o cara tá fazendo isso? Não tem nada a ver. Mas o que o dadaísmo prega? A falta de sentido, a incoerência, né? O pensamento aleatório. Então, a Suzana está falando, por exemplo, sobre poema. Os poemas dadaístas, eles não têm menor conexão com nada, eles estão só expressando, né? Livre expressão. Então, uma imagem dadaísta, muitas vezes, isso é até contraditório, muitas vezes vai te fazer pensar muito, mas o conceito que guia o pensamento desses artistas quase sempre é falar sobre a incoerência, sobre a falta de entendimento, a falta de coerência mesmo, né, para criar imagens. Mas sempre quando a gente vai investir, né, em fazer essas leituras cuidadosas e ler a história, né, o contexto político e o contexto cultural que esses artistas estão vivendo, a gente consegue perceber conexões e fazer leituras, como a gente fez, por exemplo, do ferro de passar roupa do Man Ray. Vocês percebem? Sim. Mas assim, se a gente parar para pensar, mesmo os objetos prontos são uma forma de arte, né? Super! Porque teve todo um contexto ali atrás daquilo para poder sair o projeto. Então, acho que tudo é uma forma de arte. É isso aí, minha filha. Isso chama design, né? E nessa época aqui que a gente está conversando, surgiu uma escola de design de produto e de produção que se chama Bauhaus, que a gente vai chegar lá ainda, e que falava justamente isso, a arte que existe por trás de produzir um objeto, né? Existe um pensamento que guia a produção de um objeto, né? Isso que você falou é muito bonito e muito legal, porque se a gente for pensar, ainda que o mictório, por exemplo, a gente associe diretamente com excrementos humanos e isso não seja lá uma coisa muito agradável, o objeto em si é uma coisa muito bela. Eu, pelo menos, acho muito legal, assim, o pensamento do designer por trás da produção desse objeto. Percebe que ele teve que pensar como que ele vai fazer para a urina não ir e tal. Ele tem uma coisa que chama... que está associada à funcionalidade do objeto, né? Mas o objeto em si, ele é um objeto muito interessante, né? É uma construção muito interessante, muito bonita. Como a roda, como o ferro. Achei muito legal essa sua consideração. Quem falou isso? Simone. Simone, sua linda. Então, gente,
chegou o fim da nossa aula aqui. Vou parar de compartilhar. Eita. Vou parar de compartilhar. E aí, nós vamos continuar esse material, um material extenso para danar, mas a gente vai dar conta de ver até o fim, e assim que a gente finalizar esse material, a gente começa a fazer as questões e como isso aparece no Enem. Fica combinado assim? Combinado, Sim. professor. Ó, então, ó, eu sempre falo que vou colocar lá na pasta, mas eu não sei. Vocês acham que vale a pena eu colocar na pasta? Como é que é? Vale sim. Então, eu vou colocar lá na pasta, que aí vocês vão dando uma olhadinha, para não esquecer, né? Porque como a gente tem aula de 15 em 15 dias, fica muito ruim da gente ficar pensando e tal, alimentando a cabeça sobre isso, mas eu vou deixar lá, então, esse material, os outros todos, né, gente? Eu estou em falta danada com vocês. Vou colocar esses materiais lá, e aí a gente... alguém lembra para mim, tá? Onde que eu parei. Se Deus quiser, vocês vão lembrar, porque minha cabeça está muito doida, mas a gente retoma desse slide para frente aí. E vamos dar conta das vanguardas todas, beleza? Beleza. Então tá, queridões. Foi um prazer gigantesco, como sempre. Muito feliz com essa sala cheia. Tô pleníssima aqui. Um beijo bem grande para vocês, viu? Boa noite. Obrigada, E aí, boa vamos ver se noite. na próxima aula... Obrigado, eu consigo pela aula, boa noite. Beijão, queridos. Obrigado, noite, professor. gente. Boa noite. Boa Boa noite. noite, também. queridos.